coisa triste, vergonhosa. O evangelho sofrendo, a cruz sofrendo, o sepulcro sofrendo. Quem conhece a palavra sabe que evangelho não é câmbio, que evangelho não é comércio, que evangelho não é exploração, que evangelho não é mentira, que evangelho não é enganação. Evangelho é Deus em Cristo descendo à terra, recuperar o homem, restaurar o homem. Todos que conhecem a palavra sabem disso. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus chega dizendo, tem que haver separação entre luz e trevas. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Tem que haver separação entre luz e trevas. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. A gente pensa que os descrentes aqui são os incrédulos que ainda não confessaram o Senhor. Não, irmão, eles são ignorantes, diz a Bíblia. Descrentes estão aqui, que ouve, mas não crê, que vê, mas não obedece. Está aqui. Que julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Para que me traz tanto holocaustos? Estou farto do sacrifício queimado de carneiro, da gordura de novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes a mim, a minha presença, quem vos pediu? Quem deu autoridade do jeito que vocês estão para pisar nos meus átrios? Quem? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados, celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova, vossas festas fixas, eu já tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estende as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Versículo 17, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, pode passar São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, aí Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Linda esta leitura e já peço máxima atenção. Talvez hoje seja uma mensagem que vocês sairão daqui zangados com o pastor. Primeiro, porque talvez eu vá consumir alguns minutos de vocês pela importância do sermão de hoje. Então já quero pedir perdão se eu passar uns 5 minutos. Segundo, porque é uma mensagem com tantas verdades que vocês vão me odiar. Mas mesmo assim eu perdoo vocês. Só quero que você, com raiva ou sem raiva, deixe a palavra germinar. Nos diz a palavra de Deus: irmãos, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois só é através deste sacrifício no corpo que descobriremos a racionalidade do culto, a lógica do culto. No versículo 2 ele diz: para que vocês atinjam esta dimensão deste culto racional, lógico e espiritual, vocês precisam não se conformar ao sistema, à cultura, ao
comportamento, as produções deste mundo. E precisam se esforçar para ser transformado pela renovação do entendimento, da compreensão sendo aberta, pois só assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala com a tua igreja nesta noite em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Se vocês ouvirem a palavra, ela é apta para exortar, redarguir, cortar, emendar, costurar, restaurar. É a palavra. O tema da nossa aula de hoje é mudança de comportamento, principal elemento da espiritualidade. Repita comigo: mudança de comportamento. Não. Mudança de comportamento, principal elemento da espiritualidade. Não precisa descrever para vocês a vida de Paulo. Basta vocês lembrarem que até o seu nome foi mudado. Não preciso também elencar aqui as atividades comportamentais de Saulo antes da conversão. Com toda a intelectualidade de Paulo, tanto na sabedoria humana como na sabedoria religiosa, talvez se encaixe a gente dizer que Saulo tinha um caráter deformado. Não sabemos qual era a genética da mãe dele, nem do pai dele. Mas ele era um cidadão raivento, odiento, não é? Sanguinário. Isso faz parte de um princípio adquirido, pode ser na gestação, como pode ser a partir do nascimento, dependendo do meio em que você está a conviver. Tá certo? E nós sabemos que ele recebe a Cristo como Senhor. E alguns fenômenos ocorrem com ele. Primeiro ele cai, que tem a simbologia de cair dos seus conceitos, não é? Cair das suas visões humanas, não é? Depois diz a Bíblia que ele fica cego, e é preciso ter um transplante de visão, e o transplante não é no hospital, é com a imposição de mãos de um líder religioso, né? Que nos dá a simbologia de mudança de visão, né? Foi obrigado a sair a visão natural, imperceptível, para se adquirir a visão espiritual perceptível, né? E ele muda o nome também, deixa de ser Saulo para ser Paulo. Na etimologia e no significado, agora deixa de perseguir para ser perseguido. Então é uma mudança comportamental radical. E ele começa a pregar essa nova mudança. Presta atenção, sermão. E ele começa a pregar esse novo caminho. No momento em que ele começa a pregar esse novo caminho, essa mudança, esse novo comportamento, ele se depara com a cultura que outrora ele estava inserido, a cultura romana, uma cultura idólatra, uma cultura sexualmente pervertida, uma cultura corrupta, uma cultura imoral. Mesmo tendo todo o início
da civilização humana a partir dali, com a sua ética, com o seu alfabeto, né, com a sua linguagem, mas era uma cultura que para o cristão estar inserido nela não era possível. E ele começa a pregar uma nova vida para aqueles que estavam se achegando a Cristo, dizendo com todas as letras que quem está em Cristo é impossível estar conciliado com a cultura do mundo, não é? O que é que nós aprendemos com isto? Aprendemos que mudança é uma troca de lugar. Aprendemos que mudança é uma transferência de objeto. Aprendemos que mudança é uma modificação. Eu mudei de geografia, eu mudei de objeto, de uso, e modifiquei meus hábitos. É impossível eu dizer que sou salvo e não mudar. É impossível eu dizer que sou um homem espiritual e não produzir mudança no comportamento. No verbo latino, a mudança é um câmbio, cambiar. No verbo latino, a palavra cambiar significa uma troca, uma substituição. Triturado em miúdos, para a gente entender melhor, significa modificar, transformar, converter, fazer uma mutação, uma verdadeira metamorfose. Né? E o que é o comportamento? Né? Nada mais é do que maneira de proceder. Então, quando eu mudo de comportamento, eu procedo diferente. Comportamento é o procedimento. Aonde? Primeiro comigo, depois do lado externo, nas relações, na profissão, na qualificação, no social, né? Porque comportamento é um conjunto de procedimento, é eu me comportar no ambiente em que eu estou inserido, no meu meio, onde eu convivo. Comportamento é a forma de fazer as coisas certas ou erradas. Eu posso ter um comportamento de produção errônea, posso ter um comportamento de produção saudável. Não conseguiremos fugir destes dois parâmetros. Ou eu sou luz e me comporto de forma correta, ou eu não sou luz e me comporto de forma errada. Então já é do conhecimento de todo estudante da Bíblia, e deva ser de todo cristão, de todo evangélico, que antes de Deus chamar Abraão para iniciar uma nova sociedade, antes de Deus chamar Abraão para iniciar uma nova nação, um novo povo, presta atenção, já existia uma sociedade, já existia uma civilização, só que desagradava a Deus. Era uma civilização maligna, uma civilização idólatra, uma civilização pervertida. E todos nós sabemos que aquela civilização antes de Abraão não agradava a Deus. Através de que o desagrado? Comportamentos, atitudes, ações. Então a ordem de Deus para Abraão foi sair dali. Está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. Deus manda sair. Esta é o pilar, a base da salvação, é sair. Este é o linear da construção desse prédio. Gênesis 12, 1 a 3, diz assim: veio Abrão, o Senhor, e lhe ordenou: sai da tua terra, cultura, sai da tua parentela, consanguinidade, porque a salvação é individual. O pai não salva o filho não salva o pai, o amigo não salva o amigo, a amiga não salva a amiga, o marido não salva a esposa. Sai daí, da casa de teu pai mesmo, e comece a trilhar, palmilhar um novo caminho.
E esse caminho é eu que sou protagonista dele, sou que vou indicando, entra à esquerda, à direita, vá à frente, pare, calme-se, sou eu que determino. E se fizeres assim como eu estou dizendo, eu farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, aí você terá a cultura da bênção, a identidade da bênção. Abençoarei os que te abençoarem, porém amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Olha Deus separando os comportamentos, olha Deus separando as culturas. E por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então a cultura, a nação, o povo que Deus está criando é diferente. É um povo completamente distinto. Deus está mandando cortar, saia daí. Se você me quer, mas continuar aí, é impossível eu estar aí com você. Não existe unidade entre luz e trevas, entre água e óleo. Ou você sai daí e eu vou com você, ou você fica aí e eu saio de perto de você. Mas essa nação, esse povo eu já repudiei. Eu quero um povo zeloso, santo, para a minha glória. O que Deus está dizendo para Abraão é porque Deus encontra no pai de Abraão, Tera ou Terá, um idólatra, um desobstruidor da religiosidade, ou um obstruidor da espiritualidade. Ele trocava a adoração ao Deus vivo dos céus e da terra por ídolos que ele criava. Está escrito no capítulo 17 de Gênesis, que Deus pede a perfeição da espiritualidade a Abraão. Gênesis 17:1, Deus pede a perfeição da espiritualidade a Abraão. Abraão completou 99 anos e o Senhor lhe apareceu declarando: não esqueça, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o teu Deus, todo-poderoso. Vigia, Abraão, não se afaste de mim, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor está falando não da perfeição carnal, biológica, mas a espiritualidade que oriunda, advinda dele é perfeita. Então nós temos como parâmetro andar sob ou debaixo desse guarda-chuva da graça, que é a perfeição, que é a espiritualidade. Então eu posso ser desobediente, mas a perfeição da espiritualidade se afasta de mim. Eu só serei realmente um instrumento, um vaso de Deus, se eu estiver de forma íntegra debaixo da espiritualidade que é perfeita. Então precisamos entender isto. Então, após todo esse processo de construção desse novo povo, Deus permite eles começarem a sua caminhada. Saiam daí e eles descem para outra nação chamada o Egito. Depois de uma grande fome, Deus permite que eles vão lá. Tudo bem, lá está farto, tem fartura, desçam lá para vocês escaparem, mas vigiem, cuidado para vocês não se misturarem com a cultura deles. O que é que acontece? Eles vão, por terem recebido empregos, tapinhas nas costas, perderam a oportunidade, a autoridade de dizer não para os deuses do Egito. Isto é muito perigoso, chamado de conveniência. Não, ela é minha amiga, ele é meu amigo, ele é tão legal, me deu emprego, me ajudou. Eu não posso dizer não para ele ou para ela. Deus não tem esse compromisso com ninguém. Deus não tem esse compromisso com ninguém. Precisamos compreender isso. O resultado é que aquela nação influenciou Israel na sua cultura, na sua religiosidade, na sua política e na sua sociabilidade. Resultado, peia, 4 séculos de escravatura, muito sofrimento, 430 anos de muita peia. Quando eles viram que não iam resistir, eles clamam, eles pedem, eles se humilham. Aí Deus bola um plano de um Salvador. Faz uma das hebreias ficar grávida, obriga o inimigo a colocar no ouvido de Faraó um edito para matar todas as crianças, com medo de surgir o grande libertador,
E aquela hebreia, com medo de, quando tem a criança, viu que era homem, com medo de ver assassinado, chama a irmã mais velha e diz: vai lá, joga no rio Nilo. Coincidentemente, não. Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com projeto, com plano. Deus trabalha com projeto. Deus projetou 5:30 da tarde para 6 horas, quando a princesa descia para o Nilo, para a sua asepsia, para o seu asseio, para o seu banho, ser exatamente a hora em que o cesto betumado passava em frente a ela, para ela ouvir o choro da criança. E ela se desespera, como mulher, instinto materno, grita para a sua secretária: meu Deus, não deixe morrer, traz aqui para me ver. Aí quando traz, que abre aquela coisa linda, bem gordinha, aí disse: não vou deixar morrer, já sei que é dos hebreus, mas eu vou criar. E cria o libertador dentro da casa do opressor. Deus sabe entrar, Deus sabe fazer, no tempo dele. Não se desespere, não se preocupe, não se justifique, não se defenda. Deus sabe agir de forma cirúrgica, porque Ele é o dono de todas as coisas. Bendito seja o Senhor para sempre, não é? Então é a partir dali que Deus intervém para começar a salvação da espiritualidade daquela nação que Ele tinha inaugurado. Põe aí Êxodo 3:8, para vocês verem o que é que diz Êxodo 3:8, segundo livro da Bíblia. Por esse motivo desci, aí Deus resolve ouvir a voz daquele povo. Desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo. Salvação é tirar. Salvação é escapar da corrupção que há no mundo. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Apesar da promessa e do processo miraculoso de libertação, e por uma viagem de 40 anos para ensinar, para mudar o caráter daquela gente. 40 anos para limpar o caráter cultural, religioso, político e social que tinha se impregnado naquela gente. Depois desse processo, Deus lhes planta em uma terra fértil, mas aí exorta eles. Veja capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1. Após o Senhor colocar eles ali, olha o que o Senhor Deus diz para eles: se fielmente vocês obedecerem à palavra do teu Deus, tendo zelo, fidelidade, zelo, de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o Todo-Poderoso, o teu Deus, te colocará como cabeça sobre todas as nações. Esta é a efígie da salvação, a cabeça da espiritualidade. Sequenciando a relação com eles, o Senhor afirma no capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12. O Senhor afirma novamente, Deuteronômio 10 e 12. O que é que eu quero de ti, ó minha nação, ó Israel, ó meu povo? O que é que eu quero? Que me tema com amor, que seja reverente, que ande nos meus caminhos, que me sirva de todas as tuas emoções, que é o coração, e de toda a tua alma, que é o entendimento. Qual é o problema que está atrapalhando a salvação e a espiritualidade nossa hoje? Porque nós não temos equilíbrio nas emoções e nem temos aprofundamento na intelectualidade da espiritualidade. Nós somos conduzidos nas nossas decisões pela emoção. Estas emoções tolhem de nós o direito de nós nos posicionarmos. Não posso, não vou, não quero. E nos complicamos. E o entendimento, a ausência do conhecimento. Porque nós somos mais emocionais atualmente do que racionais. Nós queremos um culto emocional, que não cobra da gente. De preferência a gente até paga, para não cobrar da gente.
De preferência a gente dá até presente para o pastor falar só coisa suave, coisa que agrade o baixo ventre, o coração. Mas se for algo que instigue eu pensar, se for algo que insulte a minha racionalidade, a minha intelectualidade, eu saio daqui, aqui não presta, eu não gosto desse lugar, detesto esse cara. Salvação é um bojo de normas, salvação é uma bolha descendo do céu à terra, que nos preserva, que nos une e que nos faz semelhantes, a partir da obediência da palavra. Então, passado um longo tempo de uma relação conturbada, Deus levanta um profeta chamado Isaías, diferente dos profetas de hoje. Os profetas de hoje são meninos de propaganda. Os profetas de hoje frequentam casa de massagem, têm seus nomes na revista Forbes, de mais ricos do país, andam de forma sensual com suas roupas, moram em casas milionárias, porque profetiza para agradar, e só profetiza coisa de receber. O verdadeiro profeta, coitado, era chibata o tempo todo, cadeia, pão com água, fugas, ameaça de morte, porque profeta que é profeta só fala o que desagrada. Profeta que elogia, profeta que só fala coisa boa, está errado. Aí Deus levanta esse profeta, tira ele da vida boa, na babesca, no palácio do rei, e diz: fala o que eu quero falar, e não o que você quer dizer, né? Aí ele diz exatamente isso, capítulo 1 de Isaías, versículos 2 e 3, olha o que ele diz, olha o que ele diz: Israel, que é que Jeová o teu Deus pede de ti? Não, meu filho, é Isaías, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Jeová, o Senhor: criei filhos, os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Versículo 3. O boi conhece o seu dono, o jumento, o local onde seu senhor costuma depositar o alimento diário. Mas Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Imagina que sermão duro, não é não? Mas duro está por vir. Leva para o versículo 11 a 17. Olha o que ele diz, Deus falando na boca do profeta: indaga o Senhor, não aguento mais os vossos inúmeros sacrifícios, cultos, religiões, ou religionados, ou sacrificados. Para que me traz tanto holocaustos? Estou farto do sacrifício queimado de carneiro, da gordura de novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes a mim, a minha presença, quem vos pediu? Quem deu autoridade, do jeito que vocês estão, para pisar nos meus átrios? Quem? Basta de trazer-me oferendas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados, celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova, vossas festas fixas, eu já tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estende as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Versículo 17, aprender a fazer o bem, buscai o direito, corrigir o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva.
Essa foi a mensagem profética de Deus para aquele povo que tinha negligenciado a salvação. O que é que o Senhor está dizendo através de Isaías? Está perdido, não tem mais jeito, cansei, a minha alma tem tédio, eu estou enfadado. Aqui já está com 4.000 anos de luta, Deus lutando, desesperado, para corrigir esse homem. Aí o que é que acontece? Deus envia seu filho, representante de uma nova oportunidade, também combatendo a união do seu povo com as culturas do mundo. Quer ver? Põe aí Mateus 5:20, São Mateus 5:20, olha o que diz, São Mateus 5:20, rapidinho. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus chega dizendo, tem que haver separação entre luz e trevas. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Tem que haver separação entre luz e trevas. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. A gente pensa que os descrentes aqui são os incrédulos que ainda não confessaram o Senhor. Não, irmão, eles são ignorantes, diz a Bíblia. Descrentes estão aqui, que ouve, mas não crê, que vê, mas não obedece. Está aqui. Que julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Começa aqui. É a minha comunhão, é o meu partilhar, é o meu caminhar com pessoas que não têm a obediência, o comportamento de verdadeiros discípulos de Cristo. É isso que Paulo está a ensinar em Romanos 12, 1 e 2. Em síntese, Paulo está dizendo que a salvação produz um inconformismo em minha alma. A salvação produz um inconformismo com a minha alma, ou para com a minha alma, para com as coisas do mundo. Isto é, a essência da salvação espiritual do ser humano está contida na mudança de comportamento. Não adianta eu colocar gravata, não adianta eu colocar paletó, não adianta eu colocar diploma de teólogo, se a minha língua é ferina, se o meu caráter é deformado. Não adianta eu cantar, não adianta eu tocar, não adianta eu pregar, não adianta eu orar, não adianta eu fazer milagre, se o meu caráter é deformado. Deus em Cristo não habita na deformação, habita na transformação. Bendito seja o Senhor para sempre. O que Paulo está dizendo em Romanos 12, 1 e 2, nada mais é do que, não concorde, não aceite a cultura, as produções desse mundo, mas leve seu corpo, que é o veículo da alma e do espírito, aos pés do Senhor. Para onde você está levando seu corpo? Será que a gente pensa que levar o corpo só é para o forró, para o fortal, para baixarias? Porque nós evangélicos temos esse defeito de maximizarmos o pecado, que achar que o pecado é só aquilo grande que é socialmente ilícito. Nós precisamos aprender a minimizarmos o pecado. O pecado que mais está nos destruindo está ainda dentro de nós, que é o caráter não transformado. Paulo está dizendo que nosso intelecto, nosso entendimento deve prevalecer contra essa dimensão inferior que está aí. Se eu digo que conheço a palavra e compartilho com aquilo que fere a palavra, eu estou enganando e sendo enganado. Se eu digo que conheço a palavra e me calo diante de problemas que fere a noiva do cordeiro, fere o irmão A, fere o irmão B, eu estou negando a fé.
Sem mudança de comportamento, comprometo a salvação. Sem mudança de comportamento, eu comprometo a salvação. Veja o que diz o apóstolo São João em sua primeira carta, capítulo 2, 15 a 17. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não ame o mundo, nem a produção que ele tem. Porque se alguém gosta do mundo, ama o mundo, desculpa, mas o amor do Pai é impossível estar nele. Porque tudo que há no mundo, como o descontrole da emoção, chamado de paixões da carne, a cobiça, o desespero para ter, para possuir, originado no olhar, a ostentação dos bens, a avareza, não é pecado ter. Está falando aí de um desejo exagerado, a ponto de excluir a prioridade da espiritualidade, que é a obediência à salvação. Não vem do Pai, mas vem do mundo. E ele exorta: vigie, porque isso tudo é passageiro, vai passar. Com a sua volúpia. Volúpia é uma fome, uma sede desesperada para consumir tudo. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, bendito seja o Senhor. Então, a salvação é atravessada pelo culto racional, é isso que Paulo está dizendo em Romanos 12. Diga comigo, a salvação é atravessada pelo culto racional. Somente o culto racional me leva a compreender o que é espiritualidade. E quando eu produzo um culto racional e produzo a espiritualidade, eu também produzo o equilíbrio e a maturidade. Em outras palavras, salvação não é nada mais, nada menos do que equilíbrio e maturidade. Não pensem que equilíbrio é língua estranha. Não pense que equilíbrio é cantar bonito. Língua estranha, inclusive, não é mais sinal de santidade, nem de espiritualidade. Porque está tão profanado, que até o capeta fala em língua. Está desacreditado. Estão destruindo os dons, destruindo a profecia, destruindo a revelação. Estão destruindo tudo, vocês sabem disso. Faz até medo a gente hoje orar e falar em língua e profetizar, faz até medo. Porque o profanar do sagrado está tão intenso, tão forte, que os verdadeiros justos que receberam essas dádivas de Deus estão acuados com medo. E Pedro diz que quando eu atinjo esse equilíbrio, essa maturidade, eu me torno santo. Isto é, separado, isolado de toda essa coisa carcomida que tem prejudicado, inclusive nós evangélicos, porque tiraram a palavra da igreja. A igreja não tem mais palavra, o povo vai à igreja para cambiar. O povo faz movimento em casas de oração para cambiar. Eu vou lá porque a irmã vai profetizar que eu vou ganhar um carro, ganhar um marido, ganhar dinheiro. Não vai ganhar é nada. Com Deus não se negocia. A espiritualidade bíblica é para redarguir, para exortar, para ensinar, para motivar, para transformar, para nos conduzir a uma transformação. Veja o que diz 1 Pedro 2,9. Aonde é que Cristo chega e repete praticamente o que Deus falou durante 4.000 anos no Antigo Testamento. Vocês são a geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo, propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito de ter salvado vocês é para apresentar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a essência da salvação. Como é que Cristo nos separa, nos santifica, nos dá o sacerdócio real e nós vivemos destruindo a vida um do outro, impedindo as pessoas a aceitarem a Cristo.
se comportam mal falando um do outro e escandalizam lá fora. Esta semana foi um Deus nos acuda nas redes sociais. Pastor brigando com cantora que devia estar estudando. Cantora dizendo que o dinheiro foi pouco. Ministério Público do Distrito Federal mandando prender mais de 50 pastores entre Goiás e Brasília, que deram um rombo de 150 milhões, enganando 50 mil crentes. Pastor pego, roubando uma freira, e quando prenderam tinha maconha com ele. É pastor para lá, é pastor para cá, igreja para lá, igreja para cá. Irmãos, nós estamos só graça. Sociedade de pau em cima da gente, de pau em cima da gente. Para os gestores públicos, pastor não vale nada. Para a sociedade lá fora, igreja é um bando de cachorro. Olha os comentários dessas mensagens, dessas postagens, é esculhambando a gente. Coisa triste, vergonhosa. O evangelho sofrendo, a cruz sofrendo, o sepulcro sofrendo. Quem conhece a palavra sabe que evangelho não é câmbio, que evangelho não é comércio, que evangelho não é exploração, que evangelho não é mentira, que evangelho não é enganação. Evangelho é Deus em Cristo descendo à terra, recuperar o homem, restaurar o homem. Todos que conhecem a palavra sabem disso. Quando o Senhor diz através de Pedro que nós somos santos, Ele está dizendo que nós não podemos estar inseridos na lógica filosófica deste mundo. Ele está dizendo: abra-se para novos hábitos, nova cultura e novo comportamento, valorizando o bojo das leis espirituais, que significa produzir uma nova ética, um novo respeito, uma nova educação, uma nova etiqueta, vida relevante, dinâmica na dimensão espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 7, parece-nos, se fôssemos fazer uma interpretação de Gálatas 6 e 7, dentro da física, nós diríamos que ali é uma lei de atração, que está dizendo ali que tudo que a gente semear, a gente vai colher, não é verdade? Gálatas 6 e 7, não vos enganei, de Deus não se permite zombar, tudo que o homem fizer, farão com ele. Se a gente fosse levar isso para o campo filosófico, nós diríamos que Gálatas 6 e 7 está dizendo: se você odeia, vai atrair ódio. Se você tem raiva, vai atrair raiva. Se você é negativo, vai atrair negativo. Se você é falso, vai atrair falsidade. Se você é desonesto, vai atrair desonestidade. Se você é mau caráter, vai atrair mau caratismo. Se você é maligno, vai atrair malignidade. Isto é uma lei de atração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e para o Brasil, o mundo está me ouvindo. A igreja só voltará a ser nossa casa espiritual quando a nossa casa, o nosso lar, for uma igreja exemplar. Vou repetir de novo. A igreja só voltará a ser a casa espiritual quando o nosso lar for uma igreja exemplar. Nossos filhos ouvem a mãe e o pai falar do pastor, falar da igreja. Você quer ter um filho crente como? Como é que você quer salvar seu filho? Se a tua vida é falar mal da direção da igreja, do pastor, tu gosta de sentar na roda dos escarnecedores. Entenda uma coisa: quanto mais você for espiritual, mais você se afasta dos carnais. Quanto mais você conhecer da palavra, mais você se afasta de quem tem miolo de pote na cabeça. Sabe o que os antigos diziam e eu aprendi? Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Um dos maiores teóricos da psicologia, das ciências humanas, chamado Carl Jung, ele disse: pensar é difícil,
É por isso que a maioria das pessoas só julga. Enquanto a igreja, nós evangélicos, não nos abrirmos para novos hábitos, nova cultura, novo comportamento, valorizando o bojo das leis espirituais, produzindo uma nova ética, respeito, educação, etiqueta, hierarquia, não seremos igreja. Antes do novo nascimento, Paulo sofria com a cultura em seus órgãos. Antes do novo nascimento, Paulo sofria com a cultura mundana nos seus órgãos. Põe aí Romanos 7:24. Olha o que diz: miserável, quem me libertará dessa minha ligação com essa cultura que enche a minha cabeça, que introjeta na minha mente os devaneios lá de fora, as belezas lá de fora. Paulo está externando o sintoma da sua criação dentro de casa e da sua sociedade, do seu meio. Quando Jesus disse para os seus discípulos que veio não para os bons, mas para os doentes, não é doente de câncer não, não é doente de problema físico não, é doente de caráter. Lá do Éden, no Éden foi introjetado no homem, na hora da queda, o caráter maligno. É esse caráter que Cristo veio salvar. Então não há salvação se um caráter não for transformado. Uma autodisciplina, um esforço. E após entender, após nascer de novo, e entender como se processa a maturidade, olha o que é que ele afirma em Gálatas 2:20. Veja aí o que é que ele afirma em Gálatas 2:20. Olha aí. Eu fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo. Está ouvindo? Está ouvindo? Esse novo comportamento, essas novas decisões, esses novos sintomas, essas novas vontades, essas novas relações, esses novos hábitos, essa nova cultura, tudo agora que eu estou vivendo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou. Aí ele diz: e sacrificou-se por mim. Por que que eu não me sacrifico também? Assim sendo, a salvação como método divino atua primordialmente no caráter humano, excluindo as mazelas adquiridas e enxertadas pela nossa transgeracionalidade, pelo nosso meio, pelo nosso convívio social antes de Cristo. E após aceitar Cristo, ele coloca as belezas da intervenção divina em mim. Quer ver? Põe aí o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Veja lá. Todo mundo conhece o Salmo 1, né? Feliz, abençoado, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua cultura é diferente. Sua satisfação está na espiritualidade, na salvação, na dimensão relevante, na dimensão elevada. E nesta dimensão, preenche a sua mente dia e noite, noite e dia. E fazendo assim, ele é semelhante a uma árvore plantada à margem de águas correntes, águas novas, sempre novas, e dá fruto o tempo apropriado. Suas folhas não murcham, sua aparência, sua semelhança, seu caráter, tudo quanto realiza prospera. Só que não é o que ocorre com os ímpios. Ímpio é aquele que sabe a verdade, mas pratica a impiedade. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobrevirão, viverão julgamento dos pecadores da congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Porque conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Porque conhecer o Senhor é a atividade dos justos. Porque conhecer o Senhor é a cultura dos justos. Porque conhecer o Senhor é a atividade, é a vida, é o preenchimento da alma dos justos. Porém o caminho dos ímpios será a destruição. Estou entendendo, sim ou não?
1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Parece que vou terminar antes do tempo que eu previ. Não vos enganeis. As más companhias mancham a espiritualidade. Gente, interessante é que no mundo corporativo, que aqui gerente de banco, advogado, que com certeza já participou de cursos e que aprendeu lá que no mundo corporativo é o seguinte, ele diz o seguinte: contrate caráter, treine habilidades. Não é não? No mundo corporativo nos ensinam isso. Contrate caráter, treine habilidades. Como é isso no Evangelho? Pode vir sem caráter, pode vir corrompido, bagunçado, prostituído, pode ser um capeta, venha, eu recebo do jeito que você vier, mas entenda que aqui haverá o tratamento. Você vai ter que receber um novo caráter, vai conhecer o Senhor, Salmo 1, que se chama de habilidades, para poder exercer as atividades do reino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para mim, que eu vou já terminar. O mesmo povo que pediu a Deus, atenção, o mesmo povo que pediu a Deus libertação do Egito, e Deus faz todo aquele processo de levantar um libertador e tirar eles do Egito, foi o mesmo povo que trouxe prejuízo para Moisés. O mesmo povo que estava apanhando, sofrendo, se martirizando, foi o mesmo povo. Lembra de Miriam, irmã de Moisés, e Arão? Lembra dos familiares de Moisés, Dotã, Coré e Abirão, jogando o povo contra Moisés? Parece que os 40 anos no deserto, muitos não tiveram os seus caráter tratado. É a mesma coisa hoje. O que é o caráter, para encerrar? Caráter é o agir do sujeito em suas relações. Quais são as características do caráter? Moralidade, confiabilidade, honestidade, ética, responsabilidade e honradez. É isso que Cristo veio inaugurar nesse novo homem. O caráter, irmãos, presta atenção, que agora é o final. O caráter é construído por meio de hábitos e fazem parte da construção individual de cada sujeito. Quando uma pessoa é sem caráter, ela é desprovida de princípios. Quando uma pessoa é sem caráter, ela é desprovida de princípios, desprovida de valores, desprovida de senso de justiça e de moral. Não age de acordo com os padrões éticos, é traiçoeiro, é desonesto, não é de confiança. Não se relaciona bem, não tem sentimento de culpa, é insensível, é insensato. Quem tem caráter? É o contrário de todas essas qualificações do não caráter. É autodisciplinado, fala pouco. E esse é o mal que está destruindo a espiritualidade, a salvação, o evangelho e a igreja brasileira. Nós temos convites para tudo que é de espetáculo evangélico, que colocaram de gospel. Mas é uma loucura desse povo para cima e para baixo e para cima. Faço um culto aqui, não vem ninguém. Até agora eu não falei nada de mim, só falei da palavra. Vocês aqui nunca viram eu tirar 3, 4 ofertas e cobrar nada de vocês. Nem comida eu cobro. Mas os que estão aqui, moça, rapaz, líder, paga para ouvir besteira e depois reclamam.
Se o cara te rouba, tu aplaude ele. Se eu digo a verdade para ti, tu me odeia. Pois fica excomungado com o ladrão que está te roubando, assaltando o teu bolso, assaltando a tua fé, assaltando a tua salvação, assaltando a tua espiritualidade. Eu vou até o fim pregando este evangelho raiz, este evangelho poderoso, que modifica, que transforma, que regenera. Seja o que Deus quiser. Seja bendito o nome do Senhor. Entenda uma grande verdade: toda narrativa do mau caráter tem como base a mentira. Toda narrativa do mau caráter tem como base a mentira, com a finalidade de obter o que deseja dos incautos. Vocês não querem saber a luta que eu passo aqui. Supervisor desfalca irmãos, supervisor mente para irmãos, pede dinheiro emprestado, não paga. E sabe quem é o errado? Diga aí quem é o errado. Eu em silêncio, não falo nada. E se você disser para os irmãos que o cara está errado, aí é que eles passam a te odiar mesmo. O povo ama o demônio. O povo ama a mentira. O povo ama o erro. É um negócio maluco. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? A ausência do conhecimento, a ausência da educação, a ausência da espiritualidade da salvação. A educação lá é bem rasinha, bem rasinha. Esta semana eu estava conversando aqui com um médico, engenheiro. Hoje eu conversei com uma arquiteta e ela disse: pastor, que negócio louco é esse, pastor? E é, minha filha? Alunos com 8º semestre, já terminando o curso, chega para mim e pergunta como é o corte e tal, como é o corte. Não sabe de nada. Claro, ninguém sabe nem como é que ela passou, que eles passam. Tudo agora é consultado no Dr. Google. A mesma coisa está na igreja. Nós estamos altamente prejudicados, porque a gente cultua pelo TikTok. Eu recebo, irmão. O pior é que os irmãos... Hoje eu estou com a gota serena. O irmão tem a cara de pau de mandar: olha, pastor, que bênção. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, olha o meu tamanho. Realmente só tenho 1,61 m. Mas não é possível, depois de 44 anos, lendo a palavra, estudando, cuidando de igreja, eu ainda tenho tempo de olhar besteira. Olha que bênção. Aí que eu vou olhar, irmão, me dá uma raiva tão grande. Me dá uma raiva me dá vontade de dar uma mãozada em quem mandou e em quem produziu. É muita besteira, é muita cabeça vazia, gente. Aí você prega. Agora, se eu mandar fazer uma barbinha posta, botar uma calça bem justinha, uma camiseta e até um chapéuzinho, eu sou o profeta. Pensa, isso aqui não cabe mais ninguém. Porque o povo está doente. O mundo está ferido. Jesus começou com 12, terminou com 3. E daqueles 3, ele construiu uma árvore frondosa que o mundo todo hoje louva e bendiz o seu nome. Eu não vou abrir, eu não vou ceder. Não vou ceder. Cristianismo é caráter, salvação é caráter, espiritualidade é caráter. Para concluir, são as escolhas que definem o caráter. São as escolhas que definem o caráter. Com quem eu me acompanho, locais que eu frequento, amizades, trabalho, profissão. Parece que a construção do caráter tem a ver com a estrutura da família. Eu estou estudando para ver se eu descubro isso. Implicações espirituais, implicações sociais. Quer ver um exemplo? Todos nós sabemos que Jacó teve o seu caráter deformado. Amando de quem? Da mãe. Antes da mãe mandar ele fazer aquela besteira, não havia nenhum comentário negativo de Jacó. Vai, engana o teu pai está cego, vai. Sim ou não? Sim ou não?
A Bíblia não conta nada sobre a história familiar genealógica de Geazi. Capítulo 5, 2 Reis. Mas Geazi ficou desesperado quando o profeta Eliseu, que nem saiu para atender o doente, ficou lá de dentro mesmo, mandou sua ordem: vai lá no Rio Jordão 7 vezes e está resolvido. Aí o cara vem com vaca, com ouro, com cabrito, com animal, com tecido, com tudo. Aí ele disse: não, ele disse que não tem nada a ver não, quem curou foi Deus, não foi ele não. Mas pastor Eliseu, diga a Geazi. Rapaz, que homem doido, esse pastor não tem juízo não. Ô meu irmãozinho Sírio, Naamã, não leva mal não, mas é porque meu pastor, ele não gira bem, sabe, meu irmão? Aí disse que não quer nada que o senhor trouxe não. Ah, tá bom, então eu vou embora. Aí ele ficou com a língua, feito língua de serpente, e com as mãos coçando. Meu Deus, olhou para um lado, olhou para o outro, saiu correndo, inventou a mentira. Vem 2 pessoas do Efraim, que está com problemas da região de Efraim. Aí o senhor podia me arranjar essas coisas para me socorrer eles? Aí Eliseu ficou esperando. Aí quando ele chegou, suado, cansado, aí Eliseu abre assim a porta. Tu estava onde? Não, eu fui bem ali, sabe, profeta? Ali, mentiu de novo. Foi ali aonde, macho? Tu pensa que Deus não me revela? Meu coração foi contigo, eu te vi correndo, desembestado, para tomar aquilo que Deus não abençoou. Não, pois perdoa o quê, nojento? Ô lepra! A lepra já ia descendo longe, já ia para o mar morto. Aí a lepra escutou: diga, profeta, volta, sobe de água de rio acima. Eita confusão, para onde? Nesse crente aqui, que vive ao meu lado, na minha igreja, vendo Deus fazer, mas gosta de movimento. Fica leproso aí, nojento. Para terminar, para vocês terem mais raiva de mim. Todos nós estamos atravessados por questões de avareza, ganância e ambição. É Deus que transforma a gente para viver por fé e respeitar a espiritualidade e a salvação. E para encerrar, abra os ouvidos, abra os olhos e escuta isso que eu vou dizer. Não se engane. Você acha que tem muitos amigos? Na verdade, você apenas conhece muita gente. Você que não entendeu, vou repetir. Você acha que tem muitos amigos? Na verdade, você conhece muita gente. Escutem isso. Pessoas maduras não se exaltam. Digam comigo: pessoas maduras não se exaltam. Mas pessoas hipócritas se exibem o tempo todo. Fala mais forte comigo. Pessoas maduras evitam grupinhos. Pessoas falsas fofocam muito. Mais forte. Pessoas maduras admiram e elogiam o outro. Pessoas falsas criticam as outras para parecerem melhores. Mais alto, bem forte. Pessoas maduras não buscam visibilidades. Pessoas sem equilíbrio se desesperam para ter atenção. Deus eterno, Deus santo. Está aí a palavra. É o mínimo que eu posso fazer. Tenho consciência que não converterei ninguém, nem posso e nem devo, e nem sou eu. Mas estou aqui para pregar a tua palavra. Reconheço também que sou falho, sou humano. Graças a Deus por isso. Mas reconheço que todos nós temos condições, capacidade de nos autodisciplinar, nos esforçar e sermos cidadãos e cidadãs melhores. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.